Se eu te dissesse que o momento mais caótico da tua vida não fosse o fim da tua história, mas apenas uma oportunidade de começar algo novo. Antes da luz, antes da ordem, antes de qualquer resposta, existia o caos. E é bem aí que começa Gênesis 1:2. Eu sou Heber Queiroz e hoje eu quero falar com você sobre transformação. Estamos numa jornada de estudo sobre o livro de Gênesis, onde fala sobre a criação. Estamos nos primeiros versículos do capítulo 1, onde fala sobre o começo da criação. Ontem nós estudamos o versículo 1 e hoje vamos fazer uma análise do versículo 2. O versículo 2 diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Certa vez eu conheci uma pessoa que parecia ter perdido tudo. Perdido alguém ou alguma coisa muito importante. Planos destruídos, direções confusas, sem saber o que fazer. A mente dessa pessoa parecia um caos. O coração vazio, meio destruído. A situação financeira difícil. Emocionalmente, a pessoa parecia estar bem mal resolvida. Relacionamentos conturbados, espiritualidade morta. Essa pessoa parecia não ter motivos para viver. Por fora, a pessoa parecia que ainda existia por fora. Mas ela não demonstrava o quanto tudo isso doía, o quanto tudo isso significava e o quanto disso afetava essa pessoa. E o pior de tudo, não era o caos, não era essa confusão, era o silêncio. Até que algo começou a se mover. Se você já se identificou com essa situação, ou já se sentiu alguma vez assim, fica comigo até o final desse vídeo, para você descobrir qual foi o final dessa história. Certo. Agora eu quero que você imagine você chegando em São Luís, se você não é de São Luís, na sua cidade, você chegando de uma viagem de avião, você desembarca e você vai para o saguão. Você pede um carro por aplicativo e o motorista chega. Você entra no carro e dá início então ao seu trajeto. Você se planejou todinho para chegar a tempo no compromisso marcado, mas você está atrasado. O trânsito está livre, mas o motorista está dirigindo devagar. Então você pede para ele ir mais rápido e ele vai. Entretanto, no meio do trajeto vocês encontram um engarrafamento. Então você pede para o motorista cortar o caminho pelas ruas paralelas e o motorista vai. Alguns instantes depois, você acompanhando a trajetória pelo aplicativo, você viu que perdeu tempo demais no engarrafamento e tentando desviar do caminho. Então você toma uma decisão. Em vez de você pedir para o motorista continuar te levando para o hotel, você decide mudar a direção e pedir para o motorista te levar diretamente para o local do seu compromisso. Nessa história, existem 3 situações bem marcantes. A primeira é uma melhora, a segunda é uma mudança e uma terceira é a transformação. Quando você pediu para o motorista ir mais rápido, houve uma melhora. A velocidade ela estava numa qualidade e quando o motorista começou a dirigir mais rápido, a situação ela mudou, né? Houve uma melhora. Mas aqui, qual é a característica da melhora? A melhora é uma alteração numa determinada situação. Ela tem foco na qualidade, é uma alteração na qualidade do evento, do objeto, da pessoa. Uma pessoa melhorou, então uma qualidade nela foi alterada. A melhora, ela também pode ser identificada num processo. Você melhora um processo, você melhora a saúde. Mas a característica da melhora é que toda melhora qualitativa, ela é reversível. Já quando você pediu para o motorista pegar uma outra rota para fugir do engarrafamento, você teve uma mudança, você teve uma alteração. Mudar significa alterar, né? Trocar. E ela pode ser um evento leve ou pode ser um evento moderado. Você muda de roupa, você muda de cabelo, você muda de endereço.
De qualquer forma, a mudança ela tem esse caráter também reversível. Agora, quando você chegou perto do hotel e disse: nós não vamos mais para o hotel, me leve direto para o local do meu compromisso. Você teve uma transformação. Você não apenas alterou a qualidade do evento, você não apenas trocou, alterou algo, você mudou o destino de onde você estava aí. Essa é a sutil diferença entre, não é tão sutil assim, mas a diferença entre melhorar, mudar e transformar. A palavra transformar, ela vem do latim transformare. O prefixo trans indica movimento de um lugar para o outro, através de. A expressão formar ou forma, ela tem a ver com estrutura. E o final, o sufixo are, é um sufixo que indica uma ação. Portanto, transformar significa levar algo de uma forma para outra. Significa atravessar um processo, ultrapassar um estado anterior, assumir uma nova forma ou uma nova estrutura. Transformação implica numa alteração profunda, né? Na estrutura ou na essência de alguma coisa ou de alguém. O melhor exemplo de transformação é o processo de metamorfose das borboletas. Lagarta virando uma borboleta. A principal característica, a meu ver, e o que distingue a transformação de uma mudança, a transformação de uma melhora para uma mudança e uma transformação, essas três palavras, o que mais distingue a transformação das duas demais é que a melhora ela é reversível, a mudança ela é reversível, mas a transformação ela é irreversível. De uma forma mais analítica, a transformação ela tem três grandes características. A primeira, a transformação é um processo. Eu concluo que a transformação é um processo pelo próprio análise etimológica da palavra, que tem um prefixo trans. Há um caminho, é de um lugar para outro. O segundo elemento na análise da palavra transformação, transformar, ou do verbo transformar, é que existe uma estrutura. Existe um caminho que é levar de algo de um lugar para outro e existe uma estrutura que vai se alterar, que vai ser alterada. E o terceiro elemento na compreensão da expressão transformação, do verbo transformar, é que existe um resultado novo. Assim, transformar não é só virar outra coisa. Transformar é um processo que altera profundamente a forma de ser. Dito isso, como eu tinha dito no início do vídeo, que o nosso objetivo era falar sobre transformação, vamos voltar para o versículo 2 do capítulo 1. O versículo 2 está dividido em três partes. A primeira parte fala: a terra era sem forma e vazia. A expressão em hebraico, no original, ela traz a ideia de que algo que não tenha aparentemente utilidade. Essa expressão sem forma e vazia, como algo inútil. E às vezes eu fico pensando que tem momentos na vida que a gente se sente assim também, né? Essa matéria-prima sem utilidade alguma, sem propósito, sem identidade, e a gente às vezes fica: para que eu vim? Para que eu sirvo? E tem essas, não apenas esse questionamento como efeito de uma reflexão, mas uma impressão de que você não tem propósito algum, de que você não tem valor algum. Você já se sentiu assim? E a segunda parte do versículo 2 continua dizendo: havia trevas sobre a face do abismo. Eu não sei se você sabe, mas existe uma informação de que a luz, a luz do sol, naturalmente, ela só penetra até uma determinada até uma determinada distância, né? Por exemplo, nos lugares onde a profundidade do mar é maior, a quantidade de água e a densidade se tornam tão altas que a luz não consegue mais penetrar. E nesse lugar, que é o abismo, né, as fossas das Marianas, existem outros lugares em que a profundidade é tão grande que a luz do sol não entra, a densidade, o peso da água é tão grande que poucas formas de vida existem nesse lugar.
E se eu não estiver equivocado, provavelmente foi o que aconteceu com aquele submarino daquela expedição que tentou ver ali as coisas onde os restos do Titanic e aonde houve uma tragédia, um acidente, porque aquele submarino ele não tinha as condições necessárias para que ele conseguisse é, navegar, não sei se é o termo certo, mas enfim, estar ali naquela profundidade, porque o peso da água era tão grande. E o ponto de vista é que quando a Bíblia fala sobre havia trevas na face do abismo, era que essa profundidade era tão grande em que, na verdade, ainda não existia luz. Esse que é o principal ponto. Mas qual seria o significado dessa expressão? Havia trevas sobre a face do abismo. O que seria aplicável nesse contexto? Abismo aqui, ao meu ver, é essa coisa da profundidade, não é só apenas a ausência de luz, ou seja, só um lugar onde existe trevas. É um lugar profundo, é um lugar sem direção. Trazendo uma comparação com o contexto da narrativa bíblica, com que a nossa experiência, a nossa existência, esse abismo seria essa situação onde a gente está sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, essa total ausência de sentido, de significado, de propósito. E continuando na terceira parte do versículo, continua dizendo assim: E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Existem duas expressões, né? O ruar, que é a palavra utilizada por esse ar que se move, o Espírito de Deus. A gente fala ruach, né? Tem até o nome de uma livraria, de uma família muito muito querida por mim, né? Aqui em São Luís tem uma livraria chamada Ruach. E a gente fala Ruach, mas a palavra pronúncia mais próxima seria ruar. Esse ar aspirado, né? Expirado. E o verbo que é utilizado é ha, ou rachaf, se a gente fizesse uma transliteração. Então, o ruar rachar, o Espírito de Deus, esse ar que expira, ele pairava, ele se movia. Essa expressão pairava, que foi a segunda palavra que eu tentei pronunciar do hebraico, é o mesmo verbo utilizado para uma grande ave que fica pairando sobre ali a sua ninhada para aquecer num processo de incubação. Fica ali incubando, né? Igual a galinha fica chocando, galinha chocando os ovos. É uma expressão utilizada para, é como se fosse isso, né? Esse ar, que é o Espírito de Deus que se movia, ele pairava sobre a terra, sobre essa coisa disforme, sobre essa coisa vazia, sobre esse material que havia sem propósitos, esse material que havia sem definição. O Espírito de Deus pairava, chocava sobre toda essa coisa que existia antes. Em outras palavras, nesse ambiente, Deus não estava ausente no caos. Muito pelo contrário. Ele se movia através dele. E quando tudo era sem forma e vazio, quando não havia luz, quando tudo era trevas e abismo profundo, quando tudo era esse caos, Deus estava trabalhando. E talvez a tua vida também esteja assim, confusa, escura, sem forma, vazia. Mas isso não significa que Deus parou, que Deus te abandonou. Ele está se movendo, ele está no processo. E o versículo 2 termina em silêncio, mas já vou adiantar o próximo vídeo. O próximo vídeo, esse silêncio ele é interrompido. E disse Deus, haja luz,
mas nós só iremos analisar esse versículo no próximo vídeo. A luz só veio depois. Enquanto havia o silêncio, Deus estava se movendo. E se hoje a tua vida parece essa coisa sem forma, vazia, escura, se você hoje vive uma realidade sem propósito, sem identidade, igual aquela pessoa que eu contei no início da história, da qual eu disse que eu ia falar novamente, aquela pessoa era eu. Era como eu me sentia, era como eu vivi, como eu experienciei a minha vida durante uma fase. E hoje eu vivo uma fase não apenas de melhora, não apenas uma fase de mudança, mas um processo pleno de transformação. Eu me sentia igual aquela matéria sem forma e vazia e que Deus deu propósito, Deus moveu, Deus agiu e pegou no processo algo que tinha uma forma, uma estrutura e deu um novo resultado. Não é simplesmente uma mudança, não é simplesmente uma melhora, é uma transformação. E se você se identificou com essa história, com a minha história, se identificou com esse entendimento de que esse não é o fim, mas é o cenário, é a mão de obra que Deus usa para criar. Eu sei que Deus tem algo novo para a tua vida. Deus quer te transformar. Deus não quer apenas que você melhore, você tenha uma alteração qualitativa provisória e irreversível. Deus não quer apenas que você mude como alguém que troca de roupa, como alguém que está no espelho e depois sai do espelho e não lembra da sua imagem. Deus quer te transformar. Deus quer, através de um processo, te levar, tirar de um lugar e te colocar em outro. Mas, assim como ele pegou aquela matéria e transformou todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas por ele. Mas é preciso que você tome uma atitude, é preciso que você tome uma decisão. E se essa mensagem falou com você, te ajudou de alguma forma, eu peço que você compartilhe com alguém que você saiba que está passando por um momento de dificuldade. Talvez esteja passando por esse momento caótico na vida. Porque talvez o que parece ser o fim seja só o começo. E eu vou te pedir mais uma coisa. Se você sentiu essa necessidade de querer permitir que Deus pegue essa coisa sem forma, vazia e transforme em algo novo, digita eu quero. Porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo todo, vou ter a noção de quantas pessoas estão realmente assistindo o vídeo. E também, porque quando você manifesta intencionalidade, as coisas começam a acontecer. Então, continue aqui nessa jornada comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e que Deus abençoe. A minha oração hoje é para que Deus pegue essa matéria sem forma e vazia, essa coisa escura, essa coisa sem forma e transforme em algo novo na tua vida. Que esse tempo de hoje para frente seja um tempo de transformação, seja um tempo de mudança, não apenas de mudança, não apenas de melhoramento, mas seja um momento de transformação, a anulação da etapa anterior e que daqui para frente a tua vida seja transformada. Um forte abraço, até breve.